No vídeo de hoje nós vamos transformar um vidro de conserva, que certamente todo mundo tem aí num cantinho da casa, em uma linda peça utilitária e decorativa, assim como essa, imitação de porcelana. Eu sou Marilene Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então aqui eu tenho um vidro de pepino, já lavei bem ele, passei um álcool para retirar qualquer vestígio de gordura que possa ter. Aqui eu tingi uma massa branca, coloquei a tinta para tecido na cor magenta, para não ficar tão escura, ela ficou assim, um rosa bem antigo, tá, pessoal? Então, em primeiro lugar, a gente vai fazer um preenchimento de massa nessa região aqui de baixo, que é para deixar essa parte mais gordinha. Então, para fazer esse preenchimento de massa, eu vou utilizar 130 gramas de massa, vou fazer um rolinho bem largo, dar uma achatada e vou vir colando na volta. Esse preenchimento aqui, vocês podem aproveitar restinhos de massa que vocês têm aí para fazer, porque não vai aparecer, depois a gente vai cobrir todo esse vidro e não precisa ser da mesma cor. Aqui eu vou passar a cola Cascorés, que é a cola que eu uso, mas vocês podem usar qualquer cola para biscuit que vocês têm aí. A princípio eu vou passar só onde eu vou colar, depois eu vou colocando mais cola na lateral. Aqui eu vou virar e vou começar a puxar essa massa toda não, vamos começar a afinar aqui na parte de baixo e puxando. Vou usar esse rolinho aqui que vai mais rápido. Dessa maneira. Aqui então eu vou vir com um pouco de água e vou deixar bem lisinho porque quando a gente encapar depois ele não ficar com essas partes levantadas. Então, agora aqui acima eu passo mais um pouco de cola e vou fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo. Vou puxando agora para cima. Vocês pegam só na pontinha e puxam, não lá de cima, que ela tem que ficar bem saliente essa parte da massa aqui nessa lateral. E agora eu venho com água também, vou fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo, que já acabei estragando aqui, ó, deixa eu alisar de novo.
umedece e desmancha essa massinha, ó. Agora que vão ajeitando e deixando bem parelhinho. Tá, pessoal? Ficou dessa forma. Então, agora aqui eu vou abrir uma massa, não muito fina e também não precisa ser muito grossa. E vou encapar já com essa parte ainda molhada, porque daí na hora de alisar eu ainda tenho como ajeitar ela e eu vou fazendo umas marcações, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, abri um pedaço de massa, vou passar cola branca em todo esse vidro. Então, aqui passada a cola, a gente vai vir colando a partir dessa marcaçãozinha aqui, ó, gente, da tampa, daqui para baixo. Cuidando para não deixar bolha, vão levando devagarinho a massa. Então, aqui em cima vocês não se preocupem com esse acabamento, se não ficar muito bom, que a gente ainda vai fazer mais um detalhe aqui para finalizar essa parte. Então, aqui antes de alisar, a gente vai olhar se não ficou alguma bolhazinha de ar pra gente tirar. Pode ser com a ponta de uma agulha, de um alfinete, porque geralmente fica alguma bolinha de ar. Então, aqui após tirar todas as bolinhas que ficaram de ar, vou polvilhar um pouquinho de amido de milho, que vai facilitar para mim deixar bem lisinho. E com a palma da mão, eu vou vindo alisando toda a volta desse pote. Coloca na bancada e aqui vocês veem, com calma, só utilizando as duas palmas da mão. Ficou dessa forma, vamos deixar aqui de um ladinho para dar uma secada enquanto a gente encapa a tampa. Ah, pessoal, já estava esquecendo de fazer um detalhe aqui, vamos fazer antes que seque essa massa, ó. Pode ser com um lápis, uma canetinha, vocês vão fazendo uma marcação dessa forma, ó. Com a massa ainda molhada. Se vocês quiserem mais juntinho, mais separado, daí vocês vão ver como vocês acham melhor. Feito isso, daí vocês vêm com o dedo e vão suavizando essa marcação, ó. Deixando assim de uma forma mais arredondada.
com o dedo aqui, pode ser o dedo ou um bolhador, eu faço com o dedo mesmo, ó. Vou dando uma pressionadinha em cada gominho desses, ó. Vamos deixar dar uma secada. Então, aqui para tampa, eu vou usar menos da metade de uma bola de isopor. Pode ser o tamanho que vocês quiserem, mais alta, mais baixa, vocês vão determinar isso. Vou dar uma lixadinha para ela colar melhor na tampa. Então, aqui eu vou colar 2 pedaços de fita dupla face. E vou colar esse pedaço de bola aqui em cima, tá, pessoal? Vou passar cola branca. Aqui, então, já abri um pedaço de massa, não muito fininha, ó, bem grossinha. E só vim encapando e puxando para baixo, para deixar bem lisinha. Bolhador, eu vou marcar o centro. Aqui eu vou colocar um pedacinho de arame galvanizado. Aqui eu tenho uma bolinha de massa, vocês podem fazer com aproximadamente 5, 6 gramas. Deixa ela bem lisinha para depois não rachar. Vamos alongar e fazer tipo um ovinho mais alongado, ó. E vamos colar aqui que vai ser o cabinho dessa tampa. Pegador, aliás. Aqui eu tô usando a massa amarela. Eu tingi a massa com amarelo ouro da Acrylex, tinta para tecido. E coloquei um pouquinho de massa branca junto para não deixar muito forte. Se vocês quiserem deixar arredondadinho assim, vocês podem deixar. Ou dar uma pressionadinha aqui, ó. Tá, pessoal? Então, vocês encapem o pote, a tampa, e vocês vão deixar secando de um dia para outro. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu tenho 38 gramas de massa, deixar bem lisinho para depois não rachar. Vou fazer uma coxinha bem gordinha embaixo. Se vocês colocarem, achar que fica muito longo, vocês cortem na pontinha e façam mais curto, tá, gente? Ela vai ficar bem gordinha assim, ó. Aqui eu vou colocar na bancada e vou dar uma achatadinha. Certo, pessoal? Agora a gente vai terminar de modelar ela aqui já no bule. Passar um pouco de cola.
E aqui eu venho ajeitando, ó. Vai ficar mais gordinho nessa região e afinando para a ponta. Aqui eu vou dar uma umedecida e vou unir a massa que a gente colocou antes nessa massa que eu tô botando agora. Daí com o pincelzinho modelador vocês vêm fazendo isso. Com pincel úmido, vocês vão deixando bem lisinho. Aqui eu vou cortar a diagonal, daí vocês veem se vocês querem mais longo, mais curto. Vou marcar como se fosse um furinho. Pessoal, eu queria falar para vocês, essa peça aqui é para vocês usarem para colocar alimentos sólidos. Não é para ser usado como peça de cozinha, peça que vocês compram pronta, tá, gente? É só decorativa mesmo. Às vezes o pessoal vem me perguntar nos comentários que eu não fiz furinho para sair o líquido, mas não é para ter furo mesmo, é só a marcação mesmo. E não tem como colocar líquido aqui e sair por esse bico, né, gente? Porque a gente está usando o vidro, então não tem como fazer isso. É só a marcação mesmo. Então, aqui para dar aquele acabamento que eu falei para vocês em cima, eu vou colar um rolinho de massa amarela, o mesmo tom que a gente usou ali pro pegadorzinho. Porque esse detalhe aqui eu vou pintar de dourado, então é bem importante que faça então essa parte em amarelo. Tá, pessoal? Então é isso. Caso vocês queiram fazer uns furinhos, como eu fiz nesse aqui, também fica bem legal. Então, para alça, uma massa amarela, vou fazer um rolinho. Já dou a medida aí para vocês. Um rolo não muito fininho, tá, pessoal? Que ele tem que ficar bem resistente. Deixa eu ver quanto que tem aqui. Aqui ainda a gente vai cortar um pedaço. Tem 18 centímetros. Então, eu vou fazer mais ou menos o tamanho que eu quero. Daí, vocês vão determinar também o tamanho que vocês querem. Então, eu quero esse tamanho aqui mais ou menos. O que que eu vou fazer? Vou cortar assim. E aqui também do outro lado.
Tá, pessoal? Ele ficou bem desse jeitinho. Aqui vou dar uma ajeitada e já posso colar. Vou olhar onde tá o bico, que eu tenho que colocar bem atrás, ó. Vocês marquem mais ou menos, ó, e vão cuidando para depois não ficar torto. Colocar para secar, enquanto eu vou ensinar essa rosinha para vocês. Eu já ensinei essa rosinha aqui no canal, porém eu sei que muita gente não vai achar o vídeo, mesmo deixando o link, então eu vou ensinar ela novamente bem rapidinho, tá, pessoal? Mas também vou deixar o link, quem quiser assistir a aula completa. Então, aqui para fazer essa rosinha ali, eu peguei um pedaço de massa na cor natural, sem nada de tinta, e vou misturar um pedacinho só da mesma cor que eu usei ali no vidro, tá, gente? Esse pote aqui, esse bule, vocês podem fazer qualquer cor que vocês desejarem. Pode fazer cor de rosa, até preto, fica lindo, marrom, bege, a cor que vocês quiserem, tá, pessoal? Misturam bem essa massinha, ela vai ficar bem translúcida depois de seca. Então, vou fazer todas bem clarinhas assim, que depois eu vou retocar com a tinta, vou fazer a pintura que vou dar os nuances nela, tá, pessoal? Ela vai ficar assim meio quase que transparente, apenas com um tonzinho bem clarinho. Então, aqui vamos começar nossas rosinhas. Eu vou pegar um pedaço de esponja, vou fazer um rolinho, passar um pouquinho de creme na mão aqui, que ele fica melhor para puxar as pétalazinhas, ó. E daí vocês vêm, ó, pegando, puxa a pétalazinha fina, várias pétalazinhas. Daí as pétalas vocês coloquem quantas vocês quiserem. Aqui eu vou colocar, eu vou fazer sete pequenas e 7 um pouquinho maior. Mas se vocês quiserem colocar menos ou mais, vocês que sabem aí, tá? Então, aqui tem 6, 7. Aqui eu fiz 7 menores, agora eu vou fazer 7 um pouquinho maior, ó. Tá, pessoal? Feito isso, vamos pegar cada uma delas e vamos rasgar a pontinha, ó. E agora eu venho com o bolhador e vou bolhando, ó. O ideal é que esperem secar um pouquinho, que daí não vai grudar, ó. Que a massa tá bem molinha. Aqui eu peguei um pedacinho da mesma massa, fazer uma bolinha, e vou pegando as primeiras pétalas, as primeiras 7 pétalas menorzinhas, ó, e vão formando o botãozinho. Com essa parte que a gente rasgou para cima, ó. Sempre dando a volta, ó. Aqui feito o botãozinho, vamos vindo com as maiores, iniciando pela última que a gente colocou.
Dou uma pressionadinha aqui embaixo para unir todas as pétalas. Agora aqui eu vou dar uma ajeitadinha, ó. Vocês dão uma viradinha, ó. Tá, pessoal? Super fácil. Corto aqui embaixo. Para não deixar ela tão alta que como é aplique a gente vai colocar ali, tá? Então, dessa forma, vocês vão fazer 4. 3 para a parte da frente e uma ou duas para a parte de cima, se vocês quiserem. E botõezinhos, vocês fazem como essa parte interna aqui, os botõezinhos que ficam, eles vão ficar bem menores, tá bom, pessoal? Então, aqui já adiantei algumas rosinhas pra gente montar e também algumas folhinhas, gavinhas. Deixo tudo prontinho, depois é só a gente vir montando. Então, para folhinha, 1 grama de massa. Se vocês quiserem um pouquinho maior, coloquem um pouquinho mais. Vou achatar e vou vindo afinando. Dá uma alisadinha para tirar a marca das digitais. Super fácil de fazer. Com a esteca faquinha, vou fazer umas marcações das nervuras. E dou um beliscãozinho na ponta. Tá pronta a nossa folhinha, então. Então, aqui eu coloquei um rolinho nas duas partes aqui da alça que eu tinha colado aqui no bule. E também coloquei aqui nessa parte de cima, para dar um acabamento e para ajudar a fixar melhor essa alça. E aqui, então, essa parte que eu coloquei em amarelo, eu vou pintar com tinta dourada. Eu vou utilizar hoje a Decorfix 150 graus, que é uma tinta para vidro, porcelana, cerâmica. Ela vai ao forno, só que usado em peças de biscuit, vocês não podem colocar no forno, tá, gente? Mas ela vai dar um brilho bem legal. E vocês podem ativar o brilho dourado com o secador de cabelo, tá bom, pessoal? Quem não tiver, então, essa tinta, pode utilizar o Metal Colors também, que dá super certo. Então, aqui eu vou agitar bem, ou mexer bem a tinta, para ela ficar um dourado bem bonito e não ficar muito fininha, tá, pessoal? Já tinha agitado antes bastante. E vou começar a passar, então. Um pincel maciozinho. Vocês vão utilizar um pincel maior e outro menor. Vocês vêm só passando essa tinta. Se precisar, vocês passam depois outra demão. Vocês podem colocar bastante tinta para deixar assim bem cheinho de tinta, que ela vai ficar com mais brilho e vai fechar bem mais rápido.
feito isso, vão aguardar secar um pouquinho e daí vocês vêm com outra demão, tá bom, pessoal? Uma coisa que eu quero falar antes que eu acabo esquecendo e depois o pessoal fica na dúvida. Depois dessa peça bem seca, vocês deixam secar 2 dias, 3, quando tiver bem sequinha, vocês passem o verniz vitral para dar aquele brilho de porcelana, tá bom, pessoal? Então, aqui já podemos começar a montar nosso pote. Daí, eu vou dar uma dica para vocês. Quando os apliques estiverem já bem secos, se vocês colocarem só cola e colar aqui, provavelmente ele vai se desprender mais adiante. Então, vocês peguem um pedacinho de massa, pode ser massa natural mesmo, uma bolinha bem pequenininha. Colem atrás, pode ser com cola branca mesmo, botar menor. Coloque esse pedacinho de massa e daí quando vocês for colar ali, coloquem cola novamente. Esse pedacinho de massa molhada vai ajudar a fixar bem ali, tá bom, pessoal? Então, vou colocar em todas que já secou. Essas rosinhas já estão mais secas. As folhinhas, no caso, como elas estão molhadas, eu gosto de colar elas molhadinhas mesmo, quando eu vou montar. Então, aquelas ali, vocês não precisam colocar essa massinha. Então, aqui eu vou começar pelas gavinhas. Vou colar nessa parte onde tem a emenda ali, ó. Tem um defeitinho ali. Vamos começar por aqui, ó. Pra não deixar aparecendo. Virar mais que eu quero que fique mais do lado, não na frente. Então, feito isso, eu vou usar essa maquiagem aqui num tom mais escuro, só para mim fazer um sombreamento em algumas regiões. Então, aqui eu vou utilizar a cor vinho, que é uma cor mais escurinha do que a cor que eu usei na massa. Quando vocês forem fazer, vocês sempre vão pegar um tom mais forte do que vocês usaram, para encapar, tá bom, pessoal? Então, assim, caso vocês queiram deixar assim, já vai estar pronta a peça, tá, pessoal? Mas eu vou colocar um pouquinho de dourado também aqui nessas rosinhas, como eu coloquei aqui nesse azul, ó. Que vocês vêm com um pincel, pode ser um pincel grande, e vão depositando a tinta, ó, só nas pontinhas. Vou dar uma retocadinha também nas folhinhas. Não muito dourado, gente, só dá uns retoques, ó. Pra não tirar o tom de verde.
Essa tinta dourada, pessoal, quando vocês forem pintar, vocês têm que esperar quando tiver bem sequinho, que a pintura vai ficar bem mais brilhosa e bem mais bonita, tá, gente? Então, eu quero aproveitar, pessoal, para tirar uma dúvida, que tem bastante gente que não consegue acessar vídeos anteriores, vídeos mais antigos, então fico meio perdido para conseguir encontrar. Então, esse pessoal que não consegue, então eu vou explicar mais ou menos, não sei se vocês vão me entender. Então, é só entrar, quando entra no canal, vai encontrar bem em cima a palavra vídeos. Então, é só clicar nessa palavra vídeos, que na barra lateral vai abrir todos os vídeos que tem aqui no canal. Daí vocês vão só rodando a tela e vão procurando o vídeo que vocês querem, tá bom, pessoal? Assim vocês vão ter acesso a todos eles. Então, assim, finalizando a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, que já tenho também se inscrito no canal, quem ainda não é. Então, um grande abraço a todos e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.